Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo iremos responder outros exercícios sobre aplicações de derivadas utilizando taxa de derivação. No vídeo 1, utilizamos a relação do Teorema de Pitágoras. Nesse vídeo 2, na parte 2, iremos resolver exercícios utilizando a relação de área. Vamos lá. Para resolver os exercícios de taxa de variação, vamos ter que seguir alguns passos. Vamos ter que seguir esses 4 passos. Primeiro passo, vamos ter que identificar quais são as variáveis. Vamos ter que achar uma relação entre essas variáveis. Vamos ter que derivar no terceiro passo. E no quarto passo, vamos só substituir os valores, isolar a variável pedida e encontrar o resultado. Questão de número 5. Diz o seguinte: seja A área de um quadrado cujos lados de comprimento x estão variando com relação ao tempo. Se um dado instante, os dados medem 10 centímetros e estão crescendo a uma taxa de 3 centímetros por minuto, com que velocidade em centímetro quadrado a área está crescendo? Olha só, vamos lá. Vamos ver o que é que temos de dados dessa questão. A questão diz o seguinte: é um quadrado, vou fazer aqui, ilustrativo, um quadrado. Pronto, um quadrado. E temos que o comprimento dele é x. Só que ele diz que esse x, o comprimento, está variando com relação ao tempo. Então, o dx, dt é a variação do comprimento dele em relação ao tempo. Ele deu para mim que se em um dado instante os lados medem 10 centímetros, então o valor de x aqui ele já deu, vale 10. E estão crescendo a uma taxa de 3 centímetros por minuto. Então, ele deu a minha taxa de variação, que é 3 centímetros por minuto. E ele pergunta aqui, o que é que ele quer nessa questão? Com que velocidade em centímetros quadrados a área está crescendo? Então, ele quer a taxa da velocidade relacionada à sua área. Então, o dA dt. Pronto. Isso aqui é o que eu quero encontrar. Vamos utilizar agora os passos para encontrar o dA/dt. Olha só. O primeiro passo é encontrar a variável. Já sei aqui que é um quadrado e a variável vale x. Então tá ok. O segundo passo devemos encontrar uma relação entre a variável e a taxa de variação. Então eu posso utilizar a relação de área, né? Nesse vídeo estamos resolvendo com relação de área. A área de um quadrado é dada por lado vezes lado. O lado ali, que ele deu é x. Então, x vezes x é x ao quadrado. Para calcular a área de um quadrado, eu utilizo x vezes x, que dá x ao quadrado. O terceiro passo é derivar. Vamos derivar agora a área em relação ao tempo. Está crescendo em relação ao tempo. Então, derivando a área em relação ao tempo, vai ficar dA dt. Como o expoente aqui é 1, então só fica ele, né? O 1 vem, então fica só o dA dt. Igual, derivando 2x, vai ficar 2, que multiplica o x. 2x desce multiplicando, fica só 1, o expoente é 1, não precisa colocar. dx dt, derivando x em relação ao tempo. Está aqui. Agora, o quarto passo é só substituir os valores que eu tenho. O que é que eu tenho? Eu tenho lá o valor de x, que vale 10, e eu tenho também o dx dt. O dx dt vale 10. É só substituir. Então, vai ficar dA dt, é o que eu quero encontrar, dA dt, igual a 2 vezes 10, que é o x, vezes 3, que é o dx dt. Pronto. Quanto é que dá esse valor?
2 vezes 10, 20. 20 vezes 3, 60. 60 o quê? A minha unidade de medida não modificou, continuou sendo centímetro e centímetros. Então, é centímetros quadrado, como ele pediu, centímetros quadrado por minuto. Tem alternativa? Então, a alternativa correta, letra B. Questão de número 6. A questão de número 6 diz o seguinte: a base B e a altura H de um retângulo estão variando com o tempo. Ele já disse aqui, já posso até colocar que a base B, chamou de B, está relacionado com o tempo. E a altura H também está variando com o tempo. Então, eu vou chamar de DH, DT. Eu não sei quem é ainda. E diz que se a base B está variando com a velocidade de menos 2 centímetros por segundo, então ele está dizendo que a base é menos 2 centímetros por segundo, então eu vou colocar ele aqui, ó, menos 2. E a altura H com a velocidade de 2 centímetros. A base com menos 2 e a altura com 2. Determina a velocidade com que varia a área deste retângulo. Então ele quer novamente a variação de área relacionado ao tempo desse retângulo. Vou ter que calcular o dA, dt. E ele diz que o retângulo, ó, fazendo aqui ligeirinho, só para identificar quem são essas variáveis. Ó. O retângulo, ele diz que a base vale 9, a base aqui vale 9 e a altura vale 3. Pronto. Vamos seguir os passos. Ó. Seguindo os passos, primeiro passo que vimos no começo do vídeo é localizar as variáveis. Localizamos as variáveis? Sim, a questão já nos trouxe. Trouxe a base 9 e a altura 3. Tá ok, não preciso calcular. O segundo passo é encontrar uma relação entre o que ele pede, né, que é a velocidade da área em relação ao tempo. Então é a área vezes a base vezes a altura, né? Que é a área do retângulo. Como é que calcula a área do retângulo? A área é a base vezes a altura. Pronto, essa aqui é a fórmula para calcular a área de um retângulo. Pronto, agora o terceiro passo é derivar essa minha relação. Então, vamos derivar. Derivando o A em relação ao tempo. Vai ficar dA, dt. Já agora, derivando a base vezes a altura. Lembrando que aqui é um produto de duas funções. Se é um produto de duas funções, existe uma regra, vou trazer para cá, para fazer essa derivada. Então, a derivada do produto é calculada dessa forma. F vezes G. Isso aqui eu vou calcular a derivada. Existe uma fórmula para calcular esse produto de duas funções. É F' vezes G mais F vezes G'. Mas quem é F e quem é G? Ó? F eu posso chamar da base, vou chamar de B. E já G eu vou chamar ela de quê? De H. Pronto, eu quero calcular o F', a derivada da base. A derivada da base em relação ao tempo, ó, vai ficar dB dt. Pronto, agora a derivada de H em relação ao tempo vai ficar dH dt. Pronto, agora é só fazer a multiplicação, ó, pela fórmula. F' vezes G, F' está aqui, essa parte, vezes G, vou multiplicar aqui cruzada, ó. Sempre na derivada eu multiplico assim cruzada, e depois eu somo, ó. Tem um sinal de somar por F, que é F vezes G'. Multiplica aqui cruzado, ó. Fazendo essa multiplicação, olha só como é que vai ficar. F', que é o dB, dt vezes H, é o próprio dB, dt vezes H, mais, agora B vezes dH dt, é B vezes dH dt.
Pronto, encontrei a derivada desse produto, ó. Vou trazer agora para cá. Trazendo para cá, dB sobre dt vezes a altura, vezes h, mais a base vezes dh dt. Pronto. O quarto passo agora é só substituir os valores, ó. Substituindo os valores, eu tenho o dB dt, que está aqui, ó, dB dt, que é menos 2, tem o valor dele. Tem o valor do H é quanto? O valor do H é 3, ó. Tem o valor do B é quanto? É 9, ó. Aqui, o valor do B é 9. E o dH dt? O dH dt, ó, eu tenho que é 2. Sobrou para mim, é só o dA dt, é a variável que eu quero encontrar. Então, vamos substituir. Então, dA dt, fazer aqui apertadinho, dt, vai ser igual a dB dt, ó. dB dt é menos 2. Eu vou fazer já direto, fazer aqui, ó, menos 2 vezes a altura, ó. Menos 2 vezes a altura. Menos 2 vezes a altura vai dar menos 6. A altura é 3, então é 3 vezes menos 2, dá menos 6. Vai ficar mais a base, que é 9, 9 vezes 2. 9 vezes 2 vai dar 18. Quanto é dAdt? dAdt é menos 6 mais 18. Menos 6 mais 18 vai dar 12. 12 o quê? As unidades, ó, estão centímetro por segundo. E no momento eu modifiquei as unidades e a resposta, todas elas, ó, estão em centímetros por segundo. Então a área variou em relação ao tempo, 12 centímetros ao quadrado por segundo. 12 temos na alternativa letra D. Próxima questão, questão de número 7. Questão de número 7 diz o seguinte, ó. Seja a área de um quadrado cujos lados de comprimento x estão variando em relação ao tempo. Então, vou ter aqui um quadrado, tenho aqui o quadrado, ó, novamente, fazendo aqui o quadrado, e ele diz que o comprimento dele vale x. E está variando em relação ao tempo, ó. Então, a área desse quadrado, né, o lado desse quadrado está variando em relação ao tempo. O lado é quem? É x. Então, eu posso chamar de dx dt. Se em um dado instante os lados medem 7,1, tá aqui, ó, os lados é 7,1, e estão crescendo uma taxa de 5,9, então ele está crescendo o dx dt, o crescimento dele é 5,9. Com que velocidade em centímetros quadrados a área está crescendo? Então ele quer lá, novamente a área, é o dA dt. dA dt. Pronto. Ele quer calcular o dA dt. Vamos seguir os passos novamente, ó. Primeiro passo é ver as variáveis. As variáveis é os lados do quadrado, que são iguais. Então, eu tenho ele, encontrei, é 7,1. Então, tá ok. O segundo passo é encontrar uma relação entre o lado e a área desse meu quadrado. Qual é a relação? É a própria área do quadrado. A área do quadrado é calculada por lado vezes lado. O lado aqui é x, ó. Então é x vezes x. X vezes x, x ao quadrado. O terceiro passo agora é derivar. Então vamos derivar a área em relação ao tempo. Então fica dA dt vai ser igual, derivando 2x, ó, vai ficar 2 vezes x. Derivando o x em relação ao tempo, fica dx dt. Pronto. Agora o quarto passo, trazendo para cá, é só substituir os valores que eu tenho, ó. Eu tenho aqui os valores, olha. O quarto passo. Os valores, eu tenho x, ó. X vale 7,1, tá aqui. E o dx dt, ó. Dx dt vale 5,9. Tá aqui, ó. Só substituir os valores e vai sobrar para mim só o dA dt, é o que eu quero encontrar. Então vamos calcular o dA dt.
substituindo os valores, dA dt é igual a 2 vezes 7,1. 7,1 é o valor de x, que multiplica o valor de x dt. Dx dt é 5,9. Pronto, agora o dA dt vai ser igual 2 vezes 7,1 2 vezes 7,1 vezes 5,9. Fazendo aqui na calculadora, vai ficar 83,78. Qual é a unidade? A unidade, se observarmos, não modificou nem em relação ao lado, que é em centímetro, e também em relação à taxa de variação que está crescendo esses lados. Então, a unidade de área também vai ficar relacionado à sua inicial, né, que é centímetro por minuto. Só que aí, em relação à área, então é centímetros quadrados. Centímetros quadrado por minuto. O tempo também não mudou. Então, a resposta correta para esse exercício é 83,78. Questão de número 8. Questão de número 8 diz o seguinte: o gás está escapando de um balão esférico a uma taxa de 2 decímetros cúbicos por minuto. A taxa de variação da área S do balão com relação ao tempo é diretamente proporcional ao raio do balão. Ele disse aqui, essa informação é importante, que é uma afirmação. Na verdade, ele vai perguntar se é verdadeiro ou falso. Ele pede até para utilizar, né, a área do balão, que a área do balão que ele deu no exercício é que S é igual a 4πr ao quadrado. Então, eu tenho que calcular aqui uma relação em relação ao raio. Vou ter que calcular o volume, já que eu tenho aqui o volume, que é 2 decímetros cúbicos. Ele deu essa taxa volumétrica. Então, se ele deu essa taxa volumétrica, eu já vou colocar aqui. Então, o dV dt é igual a 2 decímetros cúbicos por minuto. Não vou colocar a unidade, porque vamos encontrar essa relação. E essa relação que ele pede é em relação à área do balão. Então, ele quer que encontramos essa área do balão. Então, vou querer a relação. Então, o dA dt vai ser quanto relacionado ao balão. Então, vamos fazer aqui. Primeiro passo é encontrar uma relação. Não, primeiro passo é encontrar os dados do problema, né? A variável que vamos ter que encontrar é o raio, que ele está perguntando se essa taxa de variação de S é diretamente proporcional ao raio do balão. Então, vamos ver se essa taxa de variação da área, né? Essa taxa de variação da área, se ela é diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional ao raio. Então, o primeiro passo é encontrar a variável. Então, a variável é o raio. Vamos encontrar uma relação entre a área e o raio. O segundo passo é encontrar essa relação. A relação que vamos utilizar aqui, fugindo um pouco do assunto do vídeo e também entrando ao próximo vídeo, a parte 3, vamos trabalhar com o volume. Por quê? Porque o volume, ele deu aqui uma relação. Se ele deu uma relação de volume, então eu vou encontrar uma relação com o raio. Então, eu só tenho essa informação, que é o dV dt. Então, eu vou trabalhar com essa informação que foi dada no exercício. Então, o volume dessa minha esfera, né, que é um balão esférico. Então, eu tenho que calcular a área da esfera. Então, a área da esfera é calculado como? O volume da esfera é calculado como? Existe uma fórmula, né, que é 4/3 de πr ao cubo. Pronto, essa é a relação de volume que vamos precisar para encontrar a relação de área. Vamos lá. Agora, o terceiro passo é o quê? É derivar. Vou trazer para cá, trazer aqui para cá. Fazendo aqui essa derivada. O terceiro passo é derivar essa relação de volume. Então, vai ficar dV dt é igual
O 3, ó, ele passa para cá multiplicando toda a expressão. Vai ficar 3 vezes 4 terço de π r ao quadrado. Terei uma unidade. Era o cubo, terei 1, ficou 2. Agora aqui dá para dar uma simplificada. Simplifico esse 3 com esse 3. E o quarto passo é o que? É substituir o valor. Ó. Eu só tenho o valor de dv dt. dv dt é quem? É 2. Então o quarto passo, substituindo. Ó, vai ficar 2 igual a... O 3 com 3 aqui eu simplifiquei. A 4 π vezes o raio ao quadrado. Pronto. Só que aqui faltou, ó, faltou derivar em relação ao raio. Então, aqui derivando o raio em relação ao tempo é o dr dt. Pronto. Cheguei nessa relação. Aqui o dr dt. Para eu encontrar uma relação com raio, para fazer essa relação com a área, eu preciso encontrar quem é o dr dt. Porque quando eu for fazer a relação com a fórmula da área que ele nos trouxe, eu utilizando essa variação, essa taxa de variação, eu consigo encontrar essa taxa de variação da área. A taxa de variação do raio eu relaciono com a taxa de variação da área. Vamos isolar ele, ó, isolando o valor do dr dt. Isolando é pegar esse 4πr ao quadrado, está multiplicando, ele vai descer, ó, ele vai descer dividindo. Então vai ficar dr dt igual ao 2, o 2 eu não mexi, dividido, ó, esse termo aqui está todo ele multiplicando, vai ficar 4π vezes o raio ao quadrado. Pronto, dá para dar uma simplificada, esse 2 corta, fica 1, esse 2 corta, fica 2. Então vai ficar dr dt igual a 1 sobre 2π vezes o raio. Pronto. Essa é a relação que eu tenho com o raio. O raio varia no tempo a 1 sobre 2πr ao quadrado. Certo. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar a relação com a área. Fazendo a relação com a área. O raio eu já encontrei, o primeiro passo. O segundo passo agora é encontrar uma relação com a área. Qual é a relação da área? A área de um balão esférico, a superfície dele, para calcular essa área, existe uma fórmula. Que fórmula é essa? É 4π vezes o raio ao quadrado. Pronto, essa é a relação de área que eu tenho com o raio. Agora eu vou derivar. O terceiro passo agora é fazer a derivada. A derivada da área em relação ao tempo é dA dt igual a o 2, ó, está multiplicando. Ele passa para cá, o 2, né, é a potência, fazendo a derivada de 4πr ao quadrado, o 2, ó, vem multiplicando todo o conjunto, multiplica 4 vezes π vezes r, o r aqui era ao quadrado, agora fica só elevado a 1, não precisa colocar, multiplicado pelo dr dt, que é a derivada do raio em relação ao tempo. Pronto, o dA dt é o que eu quero encontrar. Vamos calcular ele. E vou só substituir, ó, porque eu já tenho o dr dt. Se eu tenho o dr dt, eu faço substituir, que é o meu quarto passo. Então, para encontrar o dA dt, ó, fazendo aqui, ó, dA dt igual, aqui ó, dá para fazer uma multiplicação, fica 8π vezes o raio, então 8π vezes o raio, 4 vezes, 2 vezes 4 é 8, e multiplica agora por dr dt. Dr dt é quem? É 1 dividido por 2πr ao quadrado, multiplicado por 1 sobre 2πr ao quadrado. Pronto, dá para dar uma simplificada aqui, ficar melhor. O 2 eu posso simplificar aqui com 8, que vai dar 4. 8 dividido por 2 dá 4, tá aqui. Esse π eu posso simplificar com esse π, cortou. O raio aqui de cima eu posso simplificar com um raio, que eu tenho aqui o raio ao quadrado, é raio vezes raio. Então ficou só o raio abaixo, no numerador. Então eu encontrei aqui a relação, ó, o dA dt vai ser igual, sobrou para mim em cima só 1,
o 4, né? Que é 4 vezes 1. 4 vezes 1 vai dar 4. E embaixo ficou quem? Só o raio. Pronto. A relação que eu encontrei relacionado à área do balão é 4 sobre o raio. Esse 4 sobre o raio eu posso escrever ele dessa forma. Ó. É o 4 que multiplica 1 sobre o raio. Posso escrever ele para tirar a conclusão que queremos chegar. Ele pergunta lá, essa relação da taxa de variação do balão é diretamente proporcional ao raio ou é inversamente proporcional? Percebemos aqui ó, que o raio ele é o inverso. Então, a proporção do raio aqui que encontramos a ele é inversamente proporcional. Então, esse exercício ele é falso. A alternativa aqui, a questão, ela é falsa. Para ser diretamente proporcional, o raio deveria vir em cima, ser 4 vezes o raio, era uma relação diretamente proporcional. Como veio 1 sobre o raio, então é uma relação inversamente proporcional. Questão que analisamos, exercício que analisamos, é falso. Questão de número 9. Questão de número 9 diz o seguinte: um quadrado de lado x está se expandindo segundo a equação. Então, eu tenho aqui um quadrado, vou ter a equação, e onde a variável t representa o tempo. Determinar a taxa de variação da área, então eu tenho que encontrar essa taxa de variação da área. Vou já colocar ela aqui, ó. Então eu tenho que encontrar o dA dt. O dA dt é o que eu quero encontrar. Quando? Ele vai me dizer aqui, ó, quando é que vai ser calculado? No tempo valendo 2. Então o t aqui, ó, tem que ser 2. Pronto. Eu tenho aqui o quadrado. O quadrado é o primeiro passo, né, que temos que encontrar para resolver essas questões. É encontrar a variável. Então, o primeiro passo aqui é encontrar a variável. A variável ó, é x. Então, x ele deu uma expressão. Então, eu vou deixar ele aqui. Ó, a expressão onde diz que x é igual a 3t mais t ao quadrado. Colocar que vai ser importante para entender. O segundo passo é encontrar uma relação do lado com a área desse meu quadrado. Então, eu tenho aqui ó, uma relação de área com quadrado. Qual é a relação que eu vou utilizar? É a regra da área. A área calculada para um quadrado é lado vezes lado. Lado vezes lado ó, é o x. Então vai ficar x ao quadrado. Tá aqui, ó, x ao quadrado. Pronto. Para eu encontrar a relação do x, o x aqui ó, vale 3t mais t ao quadrado. No lugar do x eu vou colocar essa expressão ó, que ele nos trouxe. Que o lado não é x, o lado é essa equação. Então, a área vai ser igual a 3t mais t ao quadrado. Elevado ao quadrado. Esse quadrado aqui é do t ao quadrado e esse quadrado aqui de fora é esse quadrado. Se observarmos, ficamos aqui num produto notável. Ó. Temos um produto notável onde temos uma equação que vai multiplicar por ela mesma. É 3t mais t ao quadrado multiplicado por ele mesmo. Vamos fazer aqui, ó, quadrado do primeiro, trazendo aqui para cima, para ficar melhor. Trazendo para cá, o quadrado do primeiro, para fazer o produto notável, né? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro vai ficar 3 ao quadrado é 9, e t ao quadrado é t ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó, 2 vezes 3 é 6. 6t, que multiplica t ao quadrado. Então, vai ficar 6t ao cubo. Eu tenho um t com mais o outro t ao quadrado, então fica t ao cubo. Mais o segundo ao quadrado. Ó. O segundo ao quadrado é uma regra de potenciação. Então, fica 2 vezes 2, vai dar 4. Então, é t à quarta. Encontramos aqui a relação da área nessa equação que ele deu. Agora, o terceiro passo é o quê? É derivar. Então, vou derivar a área com toda essa minha expressão, ó, que é 9t ao quadrado mais 6t ao cubo mais t à quarta. Fazendo a derivação, ó, derivando a área em relação ao tempo, fica dA dt. Vai ser igual
Fazendo a derivação agora, ó, o 2 derivando o 9t ao quadrado vai ficar 18t. O 1 aqui, ó, eu não coloco, é 2 menos 1, não coloco. Não coloco também o dt, porque estou derivando o tempo em relação ao tempo. Derivar o tempo em relação ao tempo é 1, não preciso colocar. Então vai ficar mais 3 vezes 6, que dá 18. Tiro 1 do expoente, vai ficar 2. Mais 4, que multiplica t, elevado a 4 menos 1 é 3. Essa é a expressão que eu tenho da minha relação da taxa da área, né? A área em relação ao tempo. Pronto. Agora, se eu encontrei a derivada, o quarto passo agora é substituir. Ó. Substituir o valor do tempo que ele me deu, relacionado a 2. Ó, o tempo igual a 2. E esse t é o tempo que ele falou na minha questão. O t representa o tempo. Então, vamos fazer. Só substituindo, ó, o dA, dt, vai ser igual a 18 vezes 2. No lugar do t, eu coloco 2. Mais 18 vezes 2 ao quadrado. Mais 4 vezes 2 ao cubo. Pronto. Agora é só fazer essas operações e encontrar o resultado. 18 vezes 2. 18 vezes 2 é 36. Mais, aqui, ó, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 18 dá 32. 72, que é 36 mais 36. Que é 2 vezes 18 e depois 2 vezes 18. Dá 72. Mais, agora aqui, ó, 4 vezes 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 8. 8 vezes 4, 32. Agora é só somar o dA dt. dA dt vai ser igual a 36 mais 32, ó, dá 68. 68 mais 72, 140. Não me deu a unidade de medida, a resposta também não tem unidade de medida, então a resposta correta, letra A. Próxima questão, questão número 10. Questão número 10, ele diz o seguinte: deseja-se construir uma caixa cilíndrica de 1 metro cúbico de volume. Nas laterais e no fundo será utilizado material que custa R$10. Então eu tenho aqui, ó, já uma informação importante. Eu tenho que nas laterais e no fundo será utilizado material que custa R$10. O metro quadrado. E na tampa o material custa R$20 o metro quadrado. O raio da caixa que minimiza o custo do material empregado é. E deu aqui as alternativas, então ele quer procurar o raio. Então vamos ter que encontrar o raio dessa minha operação. Lembrando que os outros exercícios estavam relacionados à taxa de variação. Esse exercício, como ele veio nessa lista, ele pede para minimizar. Então vamos ter que trabalhar com um ponto de mínimo. Vamos ter que usar a derivada para encontrar essa minimização. Então como é que fica? Com isso eu tenho que encontrar uma equação. Ó. Para encontrar o mínimo desse custo, eu tenho que encontrar uma função custo. Então vamos ter que calcular de alguma forma para poder encontrar quanto equivale essa equação custo. Vamos lá. E eu tenho aqui uma informação importante, ó, que o volume do cilindro dessa caixa d'água, né, é 1 metro cúbico. Vou ter que utilizar ele. Vou colocar aqui para lembrar. O volume é 1 metro cúbico. Não vou colocar para não atrapalhar aqui. Então vamos lá. Primeiro passo. Olha só. Eu tenho que a área lateral, ele deu essa informação. A área lateral e a área da base, eles vão ter uma relação. Que relação é essa? Eles vão dizer que essa área vai custar R$10 o metro quadrado. Mas como é que eu calculo a área lateral de um cilindro? A área lateral de um cilindro, existe uma fórmula para calcular. É 2π vezes o raio vezes a altura. De onde vem esse 2π vezes a altura?
2π vezes a altura, porque é a área da base. Quando eu abro um cilindro, ele vai dar para mim como se fosse um retângulo. Então, é a base vezes a altura. Então, essa relação aqui é a área lateral do meu cilindro. E ele custa quanto? R$10. Então, eu vou multiplicar por 10. Já a área da base é fácil calcular porque o cilindro é um círculo embaixo, é uma circunferência. E para calcular a circunferência da área da base é π vezes o raio ao quadrado. E ele diz que a relação do custo que eu vou ter vai ser R$10, o metro quadrado, certo? Ainda tem também a área da tampa, né? A área da tampa, que ele disse que a área da tampa, o metro quadrado vai valer R$20. A área da tampa também é uma circunferência. Para calcular a área de uma circunferência, de um círculo, vai ser a mesma da base, né? É π raio ao quadrado, agora não mais 10, vai ser 20, porque o custo que ele colocou aqui com o metro quadrado vai ser 20. Pronto, beleza. Então agora eu vou ter que encontrar uma relação com essas informações, ó. Encontrando aqui uma relação, eu vou somar tudo, vou chamar dessa minha operação aqui de C, que é a função que eu vou encontrar em relação ao raio, em relação ao custo também que eu vou ter. Eu posso somar todas elas. Vou somar aqui, ó, trazendo aqui para somar essas informações aqui para saber quanto é que dá. Vou somar as três partes, a área lateral, a área da base e a área da tampa. Somando, ó, eu tenho uma relação aqui, ó, π ao quadrado com π ao quadrado. Então, vou ficar com quanto? Eu somando aqui, ó, tenho 10π ao quadrado mais 20π ao quadrado. Vou ter 30π πr ao quadrado, né? Π vezes o raio ao quadrado. Mas, o que sobrou para mim foi essa relação de 10 vezes 2, que é 20. 20 o quê? 20π, que multiplica o raio, que multiplica a altura. Pronto. Cheguei nessa minha função, ó. É uma função custo, que eu tenho essa expressão, esses valores. Só que é o seguinte, eu tenho aqui uma relação, ó, com a altura. Em uma função, eu tenho que deixar tudo em relação ou à altura ou ao raio, ó. Eu tenho um raio aqui, eu tenho um raio aqui, que são as minhas variáveis. Eu tenho a altura aqui. Então, eu tenho que encontrar uma relação para substituir essa altura com o raio. Que relação vai ser essa? Vai ser essa daqui, ó. Eu tenho uma relação que ele me trouxe, né, que é relacionada ao volume dessa caixa cilíndrica. Então, o volume, ele disse que vale 1. Então, qual é a forma de calcular o volume? O volume é dado por desse cilindro, né, que é π vezes o raio, que é a área da base, vezes a altura. Pronto. A área da base vezes a altura, que eu calculo o valor do volume desse cilindro. O volume desse cilindro, ele me deu, ó, que vale 1, substituindo. O volume é esse aqui, ó, que ele deu, é 1 metro cúbico. Vou substituir para deixar toda essa minha expressão, o H relacionado com o R. Então fica 1, aí que multiplica o π R ao quadrado vezes o H. Pronto, agora eu quero fazer uma relação só com o H com o raio, ó. Então é só jogar dividindo. O πr ao quadrado está multiplicando, jogando para o outro lado, ele vai dividir. Então o H vai ser igual a 1 eu não mexi, dividido por πr ao quadrado. Pronto, encontrei essa relação. Por que eu encontrei essa relação? Ó, que fica melhor para eu trabalhar a minha função. Então eu tenho essa relação aqui, ó. O H agora, no invés de H nessa minha expressão, vou dizer que é 1 sobre πr ao quadrado. Trazendo toda essa minha função aqui, ó, trazendo ela para cá. Vou trazer ela para cá. Pronto, o valor de C, ó, vai ser igual. Vou substituir onde tem esse H, vou substituir por essa expressão. O C vai ser igual a 30 πr ao quadrado mais 20π vezes o raio, que multiplica quem agora? A altura. Mas quem é a altura? É 1 sobre πr ao quadrado. Pronto. Dá para dar uma ajustada. Eu tenho aqui no numerador tem um π
com π eu corto. Eu tenho esse raio com esse outro raio aqui, ó, do quadrado, que é 2 raios que eu tenho aqui, né? Raio vezes raio. Então eu posso cortar. Então vai ficar para mim só essa expressão. Dá para dar uma ajustada aqui. Vamos ver como é que ficou. Temos aqui, ó, o valor de C, que é a função ainda que eu vou chegar nessa minha função custo. É 30 π raio ao quadrado mais 20 vezes 1 ó, é 20. Sobre quem? Sobre R. Pronto. Cheguei na equação custo. Essa é a minha equação custo, que eu estava procurando para poder encontrar o ponto de mínimo, né? Para poder minimizar essa minha equação. Agora, como é que eu faço para minimizar essa equação? Eu vou ter que derivar e igualar a zero essa minha equação. Vou derivar, fazendo a derivada de C. Então, a derivada de C, eu vou ter que igualar a zero. Então, vai ficar dessa forma. Ó. A função custo, eu tenho que derivar e igualar a zero. Então, vai ficar 30 π r ao quadrado. Só que eu tenho que derivar. Vou ter que derivar aqui, ó. O 2, ele está multiplicando. O 2 é o expoente, ele desce para multiplicar. Então, vem para aqui para frente. Ó. Vai ficar 2 vezes 30 π vezes o raio. Porque 2 menos 1 é 1. Não preciso colocar. Mas, agora, eu vou ter que tirar a derivada dessa minha função. E a derivada dessa minha função, se observarmos, é uma função quociente. Existe uma regra para fazer essa derivada. Existe uma regrazinha para fazer essa derivada. Mas eu não vou fazer pela regra. Tem um jeitozinho mais prático para fazer a derivada dessa função. Vou trazer para cá. Trazer para cá, vai ficar 20 sobre R. Está aqui. Para eu calcular a derivada, eu posso usar de alguns artifícios matemáticos. Ó. O R está no denominador e o expoente é 1. Eu posso trazer ele para o numerador. Né? Ele está no denominador, vou trazer ele para o numerador. Vai ficar 20 que multiplica o R menos 1. Eu posso fazer isso dentro da potência, quando tiver com sinal negativo, eu posso inverter ele e mudar o sinal. Então, para eu calcular a derivada, fica até melhor, né? Fica até mais fácil. Por quê? Porque a derivada de R na menos 1, ó, o menos 1 vai vir aqui, ó, vai multiplicar o 20. Então, menos 1 vezes 20 vai ficar menos 20. Agora, a derivada de R na menos 1, eu vou ter que tirar menos 1. É menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1 é quanto? Menos 2. Então, a derivada de R sobre 20 vai ficar menos 20R, 20, aqui o R já pode voltar ao seu denominador, só mudar o valor da sua potência, né? Se estava negativa, ele passa agora a ser positiva, então fica R ao quadrado. Então a derivada de 20 sobre R é menos 20 sobre R ao quadrado. Então vou apagar aqui esse mais, aqui ó, apagando aqui esse mais, voltando. Apaguei aqui o mais, agora vai ser o quê? Vai ser menos. A derivada de 20 sobre R é menos 20 R ao quadrado. Tenho que igualar a zero para encontrar essa minimização. Então, igualei a zero. Agora dá para fazer aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 30 vezes π vezes R. Vai dar 2 vezes 30 dá 60. 60 o quê? 60 π vezes R. Posso jogar esse menos 20 para o outro lado da igualdade, ó. É negativo, então ele passa para lá positivo. Então fica 20 sobre R ao quadrado. Pronto. Aqui faltou um pouco de espaço, mas eu vou apagar aqui, ó, esse lado. Depois vocês voltam o vídeo para entender essa parte aqui da soma. Como foi que eu fiz para chegar ao valor dessa minha função custo. Então, volta o vídeo aí, pausa o vídeo, para memorizar como é que fiz para chegar a essa função custo, certo? Então, pronto, trazendo esse valor dessa minha expressão para cá, ó, vamos ver como é que vai ficar.
Então, eu vou ter que multiplicar. Esse r ao quadrado, ele está dividindo. Ele passa para lá, multiplicando. Então, vai ficar 60πr. Aqui é r vezes r ao quadrado. R vezes r ao quadrado vai ficar r ao cubo. Aqui meu r ao cubo. Igual a 20. Pronto. Agora eu quero encontrar o raio. Ó, ficou fácil. Então, raio ao cubo. Esse 60π, ele está multiplicando. Passa para lá, passa dividindo. Então, fica 20 dividido por 60π. Dá para dar uma simplificada. Simplificando aqui, ó. Esse 0 com esse 0 e esse 2 com 2 dá 1. E esse 6 com 2 vai dar 3. Então, meu raio vai ser igual. Aqui, ó, para finalizar, o raio vai ser igual. A potência aqui eu posso extrair a raiz cúbica de ambos os lados. Então, aqui vai ficar só o raio e aqui vai ficar a raiz cúbica de... Em cima ficou só um 1 e embaixo ficou 3 vezes π. Então, fica 3π. Então, encontrei o valor do raio. Então, o valor do raio para mim é a raiz cúbica de 1 sobre 3 vezes π. Olhando as alternativas, a raiz cúbica de 1 sobre 3 vezes π. Então, resposta correta, alternativa letra C. Certo, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês na resolução dessas novas questões. Então, aguardo vocês na parte 3, onde vamos trabalhar com volume, relação do volume nessa parte de taxa de variação. Bons estudos e até o próximo vídeo.